Hoje eu vim compartilhar com vocês essa revista. Revista Adventista. Não sei quantos de vocês já têm essa revista sobre os 10 dias de oração. 10 dias de oração. Primeiro Deus, assim tá melhor, ficou melhor, né? São 10 dias de oração. Esses 10 dias de oração vão começar no dia 13 de janeiro de 2025, esse ano, né? Porque nós estamos em janeiro. Então, esses dias começará os 10 dias de oração. E você está se preparando para os 10 dias de oração? Nós sabemos que todos os dias é dia de oração, de orarmos, de fazer o nosso culto familiar, nosso pôr do sol. Em especial, nós temos preparado 10 dias de oração para temas específicos. E a revista desse ano fala sobre saúde, um tema muito necessário, porque o mundo precisa de saúde, nós precisamos de saúde. E quando falamos em saúde no geral, físico, emocional e espiritual. Vamos ler os tópicos, o tema da revista, o sumário. E aqui na introdução fala sobre vida abundante. E o primeiro dia fala sobre saúde integral, que é o tema que eu acabei de mencionar, sobre saúde física, emocional e espiritual. O segundo dia fala sobre saúde e princípios. O princípio, gente, é o princípio da criação, o princípio do Criador. Sabe o princípio? Pois fala sobre saúde física, que não deixa de ser importante. A nossa saúde física, ela está ligada à nossa saúde emocional e também à nossa saúde espiritual. Saúde emocional. Saúde espiritual. Como está a sua saúde emocional? Como está a sua saúde espiritual? Saúde familiar. Como está a saúde da sua família? Quando nós mencionamos a palavra saúde, o que vem à sua cabeça? O que vem à minha cabeça? Nós pensamos saúde é o quê? Falta de doença, né? Ausência de doenças, é isso? Mas a realidade é que a saúde, ela vai além da ausência de doenças. O bem-estar, a felicidade entre membros familiares, o bom convívio nos traz saúde em todos os aspectos da nossa vida. Um lar saudavelmente feliz é um lar onde há Deus, onde há diálogo, onde há comunhão com o Criador. E o sétimo, saúde social. Como que está a sua saúde social? Suas amizades, o convívio com a sua vizinhança, com as pessoas, na escola, no trabalho, na igreja, o seu convívio social, como está? A verdade é que hoje em dia nós vivemos uma era em que quase uma boa parte prefere ficar quietinho no seu canto, mas será que ainda existe uma convivência social saudável? Eu creio que sim. Então devemos selecionar as nossas amizades, os nossos ambientes. O ambiente que vivemos também faz parte dessa saúde social. Saúde financeira. Como que está a sua saúde financeira? A minha não está muito boa, eu confesso. Mas Deus proverá, Deus está provendo, Deus está sempre no controle, Deus está sempre nos cuidando, sabe, das melhores formas possíveis. Ele sempre nos ampara. Creia nisso. Saúde missionária. Como está a sua saúde missionária? O que é ser um missionário? É levar Jesus a outras pessoas, é levar o evangelho, é fazer o bem, é cuidar do próximo, é sarar as feridas. Você tem sido cura, você tem sido remédio, você tem sido o que para o seu próximo? Você tem feito a missão de Cristo? Seu próximo?
saúde missionária. De fato, nós sabemos que Jesus, ele curava as pessoas. Ele é amor. E muitas vezes ele foi julgado, condenado, caluniado, porque curava as pessoas no sábado. E quando ele disse que o sábado é amor, que no sábado podemos fazer o bem, isso gera um grande conflito em muitas mentes. Mas enfim, vamos continuar com o nosso último tópico: saúde eterna. Saúde eterna? Como assim saúde eterna? Bom, o certo é que eu não estudei bem esse tema para falar para vocês. Mas a nossa saúde por um todo, ela deve estar de acordo com o reino de Deus. Aquilo que Deus disse, que Deus aconselhou, que Deus deixou para os seus servos, para os seus seguidores, para os cristãos. Você sabia que na vida cristã existe a dieta cristã, o estilo de vida cristão? Você já ouviu falar em ovo-lacto-vegetariano? Parece um nome assim meio complicado, meio esquisito, mas esse nome existe, podem pesquisar. Você já ouviu falar em vegetarianismo? Você já ouviu falar em vegetariano? Sim, esse é mais conhecido. Você já ouviu falar em vegano? Esse também é bem conhecido. Os veganos, ele é um estilo de vida, de alimentação também, inclui em todos os sentidos, que eles não utilizam nada, não consomem, nem vestem, nem consomem nada animal no geral. Nada animal, nada derivado de animal. Esses são os veganos. E os vegetarianos? Os vegetarianos consomem alguns derivados de animais. E os ovo-lacto-vegetarianos? Esse é mais difícil de falar, né? E também de se ouvir, e é menos conhecido. Os ovo-lacto-vegetarianos, eles consomem ovos e lácteos, laticínios, leite de animais. Então, são os ovo-lacto-vegetarianos, que é o regime da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem que nós sabemos que ultimamente se tem falado muito em uma reforma alimentar. De preferência, por que não uma reforma mais cristã? Vamos aqui recordar da alimentação de Daniel. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, compartilhar essa bênção com os meus irmãos em Cristo. Ontem esse foi o tema do nosso culto familiar aqui em casa, principalmente com as crianças. Eu abordei esse tema. Nós não devemos temer de estudar as leis de saúde com os nossos filhos. Ela é muito importante para a nossa vida de santificação. Vamos lá? Daniel, livro de Daniel. Com a sua Bíblia na mão, no livro de Daniel, começando pelo capítulo 1, vamos lá. A educação de Daniel e de seus companheiros. No capítulo 1, no verso 1, começamos assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus, e a estes o levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus, Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Olha que privilégio, hein? Que privilégio
comer das finas iguarias do rei, da sua bebida? Isso seria um privilégio, me diz aí. E assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias a de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe desse legumes e água, apenas legumes e água, por 10 dias. Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis-me em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, a que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu o pedido de Daniel, atendeu os 10 dias, e no fim desses 10 dias a sua aparência era melhor dos que tinham comido das especiarias do rei. Estavam eles mais robustos do que todos os outros jovens que comeram das especiarias do rei. E o vinho que deveriam beber, eles comiam legumes. Aqui está escrito no versículo 16: com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Vocês observaram, depois que Daniel pediu que comesse só legumes e água por 10 dias, eles ficaram com uma aparência bem melhor do que os que comiam as finas iguarias do rei. O chefe de cozinha, vendo que Daniel e seus amigos ficaram bem robustos, com uma aparência bem melhor, bem nutridos, tirou as iguarias dos outros rapazes e o vinho do rei, e lhe deram legumes e água. Bom, eu vou encerrar essa leitura por aqui. É o capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel é um grande exemplo de quê? De fidelidade e determinação. Determinou-se. Nós temos que ser igual Daniel, nos determinarmos. Lógico que nós não podemos nos martirizar, mas temos que nos determinar a cada dia, dar um passo a mais em cuidar da nossa saúde em todas as áreas da nossa vida, emocional, física e espiritual. Esses dias, estudando o meu curso de naturopatia, eu tive uma aula sobre alimentação. Qual a função da alimentação na nossa espiritualidade? A alimentação não salva, mas ela nos santifica. E a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então é importante nos santificar? É importante nos santificar em todos os sentidos da nossa vida. Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E eu vou ficar por aqui. Hoje está um dia bem chuvoso. Vou lá no centro daqui a pouco, se a chuva permitir. Encerro esse vídeo com essa mensagem para os meus irmãos em Cristo e para os meus amigos que estão aí ao outro lado assistindo. E até o próximo vídeo.
Maranata, o Senhor logo vem.